Olá, irmãos. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos começar esse culto racional a Deus em nome do Senhor Jesus, com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Bendito Deus, maravilhoso, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por podermos falar contigo. Criador eterno deste universo, obrigado por estarmos vivos, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela comida que comemos, obrigado pela roupa que vestimos, obrigado, Pai, pela saúde, obrigado pela vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. E em Jesus Cristo, Pai, nós te adoramos e te glorificamos em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai querido. Eu te agradeço de coração, em nome de Jesus Cristo, Pai bendito e eterno. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos.
Obrigado, Pai Celestial, por tua bondade e misericórdia derramada em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por tua bondade, por tua misericórdia e por tudo que o teu Espírito Santo tem feito sobre nós, ó Pai. Obrigado, Deus Santo. Nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus Cristo. Que venha a tua paz sempre sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Pois o meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Pois o meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Hosana a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime, pois o meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Pois o meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não passará. Amém. Oremos pelos dizimistas da casa de Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, neste momento de oração, nós apresentamos ao Senhor todos os irmãos que têm sido fiéis na entrega dos dízimos à tua casa, Pai. Pai, santifica o dízimo que é colocado no teu altar. Continue nos abençoando em tudo que nós fizermos, que onde nós colocarmos as nossas mãos para trabalhar, sempre venha prosperar, venha dar certo os nossos planos, porque são feitos em Ti, Pai. Eu peço em nome de Jesus, aceita o nosso dízimo, que é com amor e com alegria que nós entregamos a Ti, Senhor. Amém. Oremos pelos ofertantes voluntários da casa de Deus. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, como o Senhor aceitou a oferta de Maria, a irmã de Lázaro, que quebrou o vaso de alabastro que ela tinha aos teus pés, derramou o perfume que ela tinha, Senhor, caríssimo, e enxugou os teus pés com os seus cabelos. E muitos que estavam ao redor disseram que era um desperdício, mas o Senhor disse: deixai-a, porque em verdade vos digo que em toda parte que for pregado o Evangelho, será falado o que ela fez, para a lembrança dela.
como o Senhor aceitou esta oferta dela, como o Senhor aceitou os 5 pães e 2 peixes. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Olha aqueles que têm ofertado alimentos para ser entregue aos moradores de rua, aqueles, Senhor, que têm entregue roupas também para eles, outros que têm doado valores, outros que têm doado mão de obra, enfim, todos os tipos de ofertas, Senhor, que são feitos diante de Ti. Nós te pedimos, aceita e santifica, Senhor. Abençoa todos os ofertantes e também aquele que não tem, porque pode estar passando por uma situação difícil. Abra as portas para essas pessoas também. Abre as portas, Senhor, para todos os teus filhos e filhas, e que venhamos prosperar em teu nome, Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Eleva sua mente a Deus agora e repita comigo: meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde eu colocar as mãos para trabalhar, vai prosperar, vai dar certo, vai crescer, em nome de Jesus. Amém. Agora, peça para que Deus fale com você através da mensagem. Ele vem abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender e aplicar em nossas vidas o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 1. Em nome de Jesus, que é a mensagem que Deus vai falar com a gente. Vós sereis os meus amigos, se seguirem meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Evangelho de João, capítulo 1, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler
em nome de Jesus, do verso 19 até o 33, que diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém, capítulo 1, verso 19, tá? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então o que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse então: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, abra o nosso entendimento para nós compreendermos, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, que não seja eu, mas o Espírito Santo falando através da minha vida, em teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, João Batista, o nome dele, João Batista, não era o sobrenome dele. Ele era chamado de Batista porque ele fazia batismos. Toda a igreja cristã é batista porque ela faz batismos. A nossa igreja, a Manancial da Paz, é uma igreja batista porque realizamos batismos. A igreja católica é uma igreja batista porque realiza batismos e assim sucessivamente. Só que antes de João, ninguém batizou ninguém. O batismo não existia na Bíblia antes de João começar a fazer este batismo. E João começou a fazer esse batismo através de uma revelação que Deus deu para ele. Deus falava com João. E Deus falou para ele batizar nas águas, explicou como que ele tinha que fazer. E a pregação de João era: se arrependa dos seus pecados e se batize, volte-se para Deus. Ali muitas pessoas vinham se batizar e uma vez
chegaram para ele e disseram assim: nós, o que a gente faz? Eram soldados. E ele disse: olha, não cobrem além do vosso salário e trate as pessoas bem. E assim ele ia batizando as pessoas. Há um trecho que diz que ele fazia com que o coração dos pais se voltassem para os filhos, ou seja, os pais que tinham algo contra os filhos perdoavam, também os filhos que tinham algo contra os pais perdoavam. Era através do batismo as pessoas liberavam o perdão e eram perdoados, porque a gente sabe que é perdoando que a gente é perdoado. O próprio Jesus nos ensina isso na oração: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele também diz em Mateus 6, depois da oração, que se nós não perdoarmos aos homens, ao nosso próximo, também o Pai não nos perdoará. Então, se nós queremos perdão, nós temos que ser perdoadores. E o mesmo Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, voltando para o texto que nós lemos, João estava batizando e muitas pessoas vieram para ouvir a pregação de João. E a pregação de João era essa: arrependei-vos, seja uma pessoa boa para a sua família, seja uma pessoa boa para a sociedade, evita o pecado, não maltrata os outros, se volta para Deus. E então, muitas pessoas começaram a ir, porque ele anunciava uma outra pessoa que viria depois dele. E então, os fariseus, que era uma religião muito rígida, e que vendo que não era uma coisa normal um homem simples no deserto sozinho clamando, alcançar tantas pessoas, ao ponto das pessoas saírem das suas cidades e irem até lá para ouvir a pregação dele. E então os fariseus, os príncipes, os principais mandaram pessoas irem até lá e perguntar para ele se por acaso ele era o Cristo, ou se por acaso ele era Elias, ou se por acaso ele era algum profeta. Eles queriam saber quem ele era. Então, quando eles eram perguntando: quem você é? Você é Elias? Ele dizia: não. Você é profeta? Ele: não. Você é o Cristo? Ele: não. Eu sou apenas uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto, uma voz que grita no meio do nada, uma voz que fala no mundo. Eu sou uma voz. E por que ele dizia no deserto? Porque no deserto geralmente é um lugar que não é habitado nem por pessoas, nem por animais. Geralmente deserto é um lugar que não tem muita coisa para a pessoa querer ficar ali. Então, aquela voz estava lá. Se alguém quisesse ouvir aquela voz, tinha que ir para lá. Às vezes, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos entrar em um momento desértico. Como assim um momento desértico? Estamos aqui, moramos numa cidade, mas se eu quero ouvir Deus, eu tenho que parar em um momento, me desligar, entre aspas, no modo de dizer, do mundo, e ter um momento que é só eu e Deus. Um momento que eu calo a minha mente para ouvir essa voz que clama no deserto. É o momento que eu paro de tantas agitações, dou um momento de parar um pouco com a diversão, depois eu vou me divertir, depois eu volto a fazer as coisas normais, mas é aquele momento
É como se fosse uma ligação de telefone. Quando você está falando com alguém no telefone e vem outras pessoas falando alto perto, você fala, por favor, fala um pouquinho mais baixo, só para eu ouvir o telefone que a pessoa está falando para mim. A mesma coisa é quando a gente quer ouvir Deus. Eu quero que Deus me ouça, eu quero ouvir Deus. Eu quero ser limpo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus limpa. Jesus disse para os ouvintes, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, para eu me limpar muitas vezes, para acontecer isso que era tão bom que acontecia com João, para eu conseguir perdoar, para o filho conseguir perdoar o pai, para o pai conseguir perdoar o filho, para as pessoas conseguirem perdoar umas às outras, eu preciso dar um tempo e deixar Deus trabalhar em mim. Eu preciso parar um momento e ficar só eu e Deus. É assim que a gente ouve essa voz. Essa voz clama no mundo ainda até hoje. Mas às vezes nós não ouvimos porque não paramos um pouco para ouvir. Veja, se alguém liga para você e você está ouvindo música muito alto, você nem ouve o seu celular tocar. Quando você vai olhar, nossa, me ligaram, eu nem vi quem era. Deus liga para nós todos os dias. Todo dia o telefone de Deus está ligando para nós e Ele sabe o seu número certinho. Mas às vezes, o barulho do mundo, o barulho das coisas do mundo, às vezes simplesmente até coisas que são certas, mas que nós não paramos um pouquinho para ouvir Deus falar com a gente, não deixa a gente sentir que Deus está ligando para a nossa alma, que Deus quer falar com a gente e que Deus quer ouvir a gente também. Por isso que João, ele batizava as pessoas no Rio Jordão, que era no deserto, era perto do deserto. Então, será que nós temos atendido o telefone quando Deus liga para a gente? Porque veja bem, isso não é uma palavra escolhida, é revelada por Deus. Sabe aquela pessoa que às vezes liga e você não pode atender aqueles telefones de São Paulo que fica te ligando 24 horas por dia, você não sabe nem quem é? Às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus está ligando porque Ele insiste na gente, porque Ele ama a gente, para o próprio bem da gente. Então, voltando aqui para a mensagem, então João disse, olha, eu batizo com água, mas depois de mim, aliás, ele diz no verso 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. Olha, Jesus já estava lá, no meio daquelas pessoas. E ele disse, ó, no meio de vocês está um que vocês ainda não conhecem. Quando nós entramos na presença de Deus, numa igreja, numa comunidade, nós precisamos estar atentos para a gente conhecer esse Jesus que está no nosso meio. Você que está me ouvindo agora, Jesus está aí do teu lado, mas às vezes você não está conhecendo Ele. Às vezes Ele está disfarçado na tua família, na pessoa da tua esposa, do teu marido, do teu filho, da tua filha, e você não percebeu ainda que Ele está aí do teu lado. Às vezes Ele está te chamando, te cutucando e você não está percebendo ainda. Mas Ele está aí. Então nós, quando entramos na igreja, numa comunidade, nós temos que pedir, Deus, eu quero te conhecer. Lembra de Jó?
quando Deus restaura tudo que Jó tinha perdido, ele diz assim para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus olhos. Você tem que falar isso para Deus: Senhor, eu quero te ver com os meus olhos. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Não o que os outros falam, mas eu quero viver o Senhor na minha vida. Peça isso para Deus, com sinceridade, e você vai ver que resultado maravilhoso você vai ter. E então João fala: este é aquele que vem após de mim, mas que é antes de mim. Ou seja, ele vai começar a obra depois de mim, mas ele já existe antes de mim. Cronologicamente, humanamente, João Batista era mais velho do que Jesus, mais ou menos 6 meses. Mais ou menos. Ele era primo de sangue de Jesus. Mas ele ainda não sabia que Jesus era o Cristo. Ele ainda não sabia. Ele não tinha essa convicção ainda. Você vê que depois ele conta isso aqui. Mas ele já sabia. Ele está aí. Eu não sei quem é o Cristo, mas ele já está aí no meio de vocês. E aí ele fala, cronologicamente, ele era mais velho do que Jesus. Mas Jesus, ele é antes da criação do mundo. Como ele mesmo diz na oração: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir. Então, antes de Deus criar todas as coisas, o apóstolo Paulo diz que até as coisas invisíveis Deus criou através de Jesus Cristo. Então, cronologicamente, quando Jesus veio na Terra, ele já existia por uma eternidade de tempo com o Pai. Mas quando ele encarna no ventre de Maria, ele nasce em forma de homem, o corpo dele físico aqui era mais novo de nascimento físico do que o corpo de João Batista. Mas João Batista não sabia que Jesus era o Cristo. Mas ele sabia qual era a característica do Cristo, de que ele já existia antes. Acontece que então, no meio daquela comunidade, o pessoal chegando, João estava batizando e ele viu Jesus. E Jesus vinha em direção a João. João olha e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o que eu disse: após de mim vem um que é maior do que eu, e que é antes de mim. E aí ele fala: eu não o conhecia. Aqui, interpretação bíblica. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Existem algumas palavras que na época que a Bíblia foi traduzida, o João Ferreira de Almeida, né, que foi o que fez esta tradução para português aqui da Bíblia que eu estou lendo, naquela época não existia Google, não existia as facilidades que nós temos hoje, então as pessoas elas aprendiam idiomas de um modo mais simplista e de um modo mais arcaico. Mas até hoje existem palavras nestes idiomas que não dá a tradução certinha do português. Então se faz uma adaptação. Por exemplo, a palavra ágape significa amor puro, mas é o amor fraternal ou amor de Deus, que é o que está lá em Coríntios, que o amor tudo suporta. Esse é o amor ágape, é o amor espiritual. Não é o amor entre homem e mulher. Mas quando traduziram a Bíblia, colocaram a palavra amor. Aí depois fizeram uma atualização, colocaram a palavra caridade, que a palavra caridade tem mais essa conotação fraternal. Mas existe uma palavra chamada eros,
que trazendo para nós, aí sim é o amor especificamente entre homem e mulher. Não é o amor ágape, já não é mais o amor espiritual, mas o amor entre homem e mulher. Mas quando traduziram para nós, vai sair como amor também. Então muitas pessoas confundem isso, né? E infelizmente muitas mulheres confundem isso, e homens também, achando que esse amor que está lá em Coríntios 13 é o amor de homem e mulher que tem que aceitar tudo, coisa ruim que o outro faz para ela. E não é isso que está escrito ali. Então aqui é a mesma coisa. Jesus era primo de João. Então é quase impossível ele não conhecer Jesus como primo dele. Até porque Maria e Isabel eram muito unidas. Tanto que, quando Maria engravidou, ela morou junto com Isabel, que era a mãe de João Batista. Mas, então o que é essa tradução? Eu não conhecia. Ele não sabia que o primo dele que era o Cristo. Ele sabia que Jesus era o primo dele, mas não sabia que ele era o Cristo. E como ele descobriu isso? Ele diz assim: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Espírito com letra maiúscula. E é o Espírito Santo. E falei, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista viu, ele recebeu um sinal de Deus, aquele que você vê descer o Espírito Santo, é ele, o que batiza com o Espírito Santo. Para encerrar, o que é o batismo no Espírito Santo? É muito importante essa parte. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito, ele fala um fruto só do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, amor, longanimidade, aquela pessoa que não desiste fácil, perseverança, paz, alegria, domínio próprio, aquela pessoa que ela é autocontrolada, bondade, benignidade. É o fruto que o Espírito Santo produz na vida. E esse fruto tem essas 9 características: fidelidade, fé. Então, quando Jesus batiza uma pessoa com o Espírito Santo, esta é uma missão que Deus deu só para Jesus. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando algum servo de Deus coloca a mão e a pessoa recebe o Espírito Santo, é porque aquela pessoa que impôs a mão está sendo usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para batizar com o Espírito Santo. Não tem outro jeito de você receber o Espírito de Deus a não ser através de Jesus Cristo. A primeira vez que Jesus batizou alguém com o Espírito Santo foi em João 20:22. Ele ressuscita, ele entra na casa dos discípulos e ele diz aos 11 apóstolos, 11 porque Judas já tinha saído, e ele diz: recebei o Espírito Santo, e assoprou. A Bíblia não fala que eles falaram em línguas, não fala que ninguém caiu, não fala que ninguém rodou, não fala nada disso que a gente vê por aí hoje. Não fala nada disso. Eles receberam o Espírito Santo neles, normalmente, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Jesus batiza com o Espírito Santo mais ou menos 120 pessoas. Essas pessoas estavam sentadas,
ouvindo uma pregação do apóstolo Pedro, e Jesus batizou elas com o Espírito Santo. Ali, a Bíblia não fala nada que alguém pulou, nem que rodou, nem que caiu. A Bíblia fala que tinham várias pessoas de vários países no templo e que, por exemplo, aquele que nunca tinha falado grego, que nunca estudou o idioma grego, começou a falar de Jesus em grego para os gregos. Aquele que não falava na língua cirofenícia, nunca falou, nunca estudou, começou a falar para os sírios fenícios no idioma deles, sem nunca ter estudado. Este é o dom de línguas que aconteceu em Atos 2. O apóstolo Pedro não falou nada de língua. Enquanto os 120 estavam lá falando, os outros falaram: quem que ensinou eles a falar tantos idiomas assim? Como que eles estão falando no meu idioma, se eu nunca vi eles, e como se eles não estudaram? Esse é o dom de línguas. E o que aconteceu? O apóstolo Pedro começou a explicar para eles na língua dele normal. E falou: gente, isso que vocês estão vendo é o que está escrito lá em Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Ótimo! O apóstolo Paulo depois vai dizer em Coríntios 14 que quando for falar em língua, seja muito 2 ou 3, e que haja intérprete, que se não houver intérprete, é para ficar falando somente entre a pessoa e Deus. Então não é nada do que a gente vê hoje acontecia na época dos apóstolos. Agora, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? E qual é a importância de eu ter ele na minha vida? Se você é uma pessoa que tem paz, que você tem alegria, que você tem perseverança, que você tem domínio próprio, que você tem bondade, você tem benignidade, você tem caridade, é o fruto que o Espírito Santo mora em você. Mesmo que você não fale em línguas estranhas, Jesus não rodava, não pulava, não caía. Então nós temos que ter sabedoria e identificar a doutrina dada por Jesus e pelos apóstolos. Em nenhum momento eles falaram: quando você receber o Espírito Santo, você vai rodar, pular, cair. Não, não, não. Não tem isso. Alguém inventou isso. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus Cristo, com certeza de que Ele é o Filho de Deus, Ele vem e nos sela com o Espírito Santo. Então, se você acredita de verdade que Jesus é o Filho de Deus, e se o Espírito Santo mora em você, você vai apresentar o fruto que foi falado. Depois você lê na tua Bíblia, Gálatas 5:22. E mesmo que você não fale em línguas, você pode ter o Espírito Santo. E qual a importância de ter o Espírito Santo? A Bíblia fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é de Cristo. Então você que já é batizado nas águas, e você que ainda não é batizado nas águas, você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Não tenha medo. Tem gente que tem medo. Já disseram para mim uma vez: eu tenho medo de ser batizado com o Espírito Santo e sair pulando, sair rodando, caindo no chão, como eu já vi. Fique em paz. Essas manifestações são particulares das pessoas. Quando o Espírito Santo te batiza, ele não precisa isso acontecer, porque ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que o próprio Jesus Cristo.
E ele não fez essas coisas. Os apóstolos também não. Se eles que foram homens santíssimos não fizeram, fique em paz. Como Deus mandou na palavra passada, o Espírito Santo é leve, as coisas de Deus são leves. Não precisa de gritaria, não precisa de escândalo, nada. As coisas de Deus são leves. Para encerrar, que eu estou dando um ensinamento para vocês, hein? Isso aqui é tema de seminário, mas Deus está trazendo, então eu já estou encerrando isso aqui. Mas Deus está trazendo para nós antes de encerrar. Veja bem, na época de Jesus não existia microfone, não existia caixa de som. Então, quando Jesus ia pregar, as pessoas para ouvir tinham que fazer silêncio. Quando Pedro ia pregar, as pessoas para ouvir tinham que fazer silêncio. Por isso que o apóstolo Paulo depois disse que quando vai falar que todos podem entregar a revelação, está escrito lá, mas seja um depois do outro, para que todos ouçam e todos sejam instruídos por Deus. Então, algumas coisas que a gente vê por aí não tem nada a ver. É as pessoas que em algum momento inventaram. Porque as coisas de Deus são calmas e leves. As coisas de Deus não agridem as tuas cordas vocais, muito menos aos seus pés. Não vai te jogar no chão, não vai judiar de você, não vai te bagunçar. Então não tenha medo do batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo não vai te trazer vergonha, só vai te trazer coisa boa. E você, quando receber o Espírito Santo, você vai ter certeza da tua salvação, com línguas ou sem línguas, porque o dom de línguas é um dom de Deus, mas é apenas um dom do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é muito mais, muito maior do que isso. Então fique atento à Bíblia, ao que Deus nos ensina na Bíblia, ao que Jesus ensinou, ao que os apóstolos ensinaram. E peça ainda hoje: Jesus, eu creio que Tu és aquele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que Tu és aquele que batiza no Espírito Santo. Então me batiza, Senhor. E Ele vai te batizar se você for sincero. Oremos. Pai bendito e todo-poderoso, muito obrigado, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia. Obrigado por esta palavra maravilhosa, ó Deus querido. Obrigado pelo ensinamento e pela resposta que o Senhor deu a cada um de nós que ouvimos e meditamos na Tua palavra. Senhor Jesus, eu peço a Ti, o Senhor que é manso e humilde de coração, que o Senhor venha agora de encontro a cada ouvinte, Senhor, e batiza no Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo. Senhor, teve pessoas que ouviram esta mensagem, este ensinamento, e que já tirou muitas dúvidas e muito medo. Aqueles que tinham medo de cair, de perder a consciência, de rodar, etc., agora compreenderam que o Teu Espírito Santo, Ele é manso, Ele não faz ninguém passar vergonha, Ele não humilha ninguém. Então batiza, Senhor, nesse momento quem está ouvindo. Batiza com o Espírito Santo, e que eles comecem desde já a produzir o fruto do Espírito, a caridade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e assim sucessivamente, Senhor. Sopra, Senhor Jesus Cristo, sobre cada ouvinte o Teu Espírito. Em Teu nome, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito. É
ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pai bendito, muito obrigado por tudo, Senhor. Permanece com cada um de nós, nos dando a tua paz, a tua bênção. Abençoa, Pai, para que possamos na quarta-feira estar de volta com os nossos cultos presenciais, lá na Rua Ouro Preto, número 84. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de felicidade. E assim, Senhor, lembrando de Maria, a mãe de Jesus, lembrando de José, o pai de criação de Jesus, lembrando dos 12 apóstolos, lembrando, Senhor, dos 70 evangelistas, lembrando de todos os cristãos em todo o mundo, especialmente eu peço por todas as crianças, Pai, que venha a tua proteção e a tua paz para as crianças. E assim nós encerramos este culto na tua paz, no teu amor e na tua alegria, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Eleva o seu pensamento a Deus, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos nós, agora e para sempre. Amém.